Fala, meu terceiro ano! Tudo bem com vocês, pessoal? Reta final. E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem nessa retinha final aí, né? Bem, hoje vocês têm prova minha, né? Dia 3 de dezembro, reta final aí. A gente tem no máximo aí mais uma semaninha depois disso, né? No máximo duas. Bem, na prova, o que vai cair, vocês estão vendo aí a unidade 2 que a gente já começou, mas na verdade na prova o que vai cair é a unidade um, né? Que são os linking words, os conectivos. Então o que eu posso dizer para vocês é que a prova não está difícil, porém vocês precisam ter calma para fazer. Procurem as palavras no dicionário, se precisar aí, tá? Não tente fazer chutando, porque esses conectivos eles são confusos, né? Então é melhor você procurar, né, o significado de todos eles, entender as frases para encaixar o conectivo correto, a palavra de ligação correta, tá certo? Então era isso. Em relação à nossa continuidade, nós estamos falando de advérbios, né? Nós falamos já, tivemos alguns exemplos aí, vimos até essa tabelinha, foi a última atividade que nós fizemos, foi essa tabelinha, né? Com advérbios de tempo, lugar, frequência, modo e intensidade. Eu também dei um toque para vocês aí em relação às perguntas, né, para a gente descobrir se essas palavras são ou não advérbios. Então, no tempo você pergunta quando, né? Então, ó, vamos ver um exemplo aqui. Can we discuss that later, please? Nós podemos discutir isso, por favor? Quando? Later, mais tarde, certo? De lugar, a gente pergunta onde, ó. The dogs are in the house. Os cachorros estão na casa. Os cachorros estão onde? Na casa. Para frequência, eu pergunto quantas vezes, com que frequência, né? Então, ó, they come here twice a month. Eles vêm aqui duas vezes ao mês. Quantas vezes? Com que frequência? Duas vezes ao mês. Twice a month. De modo, galera, eu pergunto como. Então, vamos lá, vamos ver um exemplo. They dance wonderfully. Eles dançam maravilhosamente. Como? Maravilhosamente. E por último, a intensidade, né? Que você faz a pergunta quanto alguma coisa. Então, ó, por exemplo, difícil, quanto difícil? Ó, surviving in such conditions can be extremely difficult. Então, sobreviver em tais condições pode ser extremamente difícil. Pode ser quanto difícil? Extremamente. Então, isso nós já fizemos. Então, agora vamos dar sequência aí no passo a passo. Vamos falar principalmente aí dos advérbios de modo. Deixa eu pegar aqui a minha corzinha. Os advérbios de modo merecem uma atenção especial. Note que muitos deles são formados por um adjetivo acrescido de li no final. Então, o li é o mente. Então, quando você tem lindo, lindamente, pacífico, pacificamente, cuidadoso, cuidadosamente, lento, lentamente, rápido, rapidamente. Então, o li transforma um adjetivo em um advérbio. Por exemplo, beautifully, amazingly, peacefully, carefully, slowly e quickly. Tá certo? Vou mudar a cor. Muitas vezes o sufixo li pode ser traduzido como mente. Logo, teremos lindamente, maravilhosamente, pacificamente, cuidadosamente, lentamente e rapidamente. Então, aqui tem uma coisa importante. Pode ser traduzido como o mente. O problema é que algumas palavras em português, elas não aceitam esse mente. Então, aí é onde começa a entrar as dificuldades. E você precisa, então, saber se a palavra é um adjetivo ou um advérbio, certo? Então, vamos dar um exemplo. Bad, que é ruim. Não existe ruimmente.
né? Então, mas em inglês existe badly. Então aí você precisa tomar cuidado. Então vamos lá. Porém, não é sempre que li ou mente são usados para formar advérbios de modo. Alguns exemplos são recently ou lately, recentemente, né? Ultimamente, que são advérbios de tempo. Então aí é uma exceção. E também nós temos o hardly, certo? Raramente, dificilmente ou mal, que é de frequência, tipo assim, ele mal acordou e já estava no videogame. É o hardly. Há ainda os casos dos adjetivos terminados em "li" que são traduzíveis comumente, né? Por exemplo, friendly, lovely, silly, lively, né? Então, simpático, adorável, lovely, bobo, animado, certo? Não são traduzidos. Então, também nós temos. Então, o que está querendo dizer aqui que não são todas as vezes que você encontrar li que ele vai significar mente. Na verdade, é só isso. Por fim, há os advérbios de modo que não terminam em li, mas com outros sufixos. Advérbios de modo, tá aí, ó, wise, né, que é de sábio, ways, certo? Word. Então, esses sufixos aqui podem indicar também o advérbio, como por exemplo, clockwise, lengthwise, sideways, certo? Significado de clockwise, sentido horário. De lengthwise, no sentido do comprimento. De sideways, you was watching him sideways, você vai de lado, ó, sideways. Tá certo? Então, tá aí. Zeramos essa parte e também tem o forward. Deixa eu só verificar se eu não estou na frente. E eu estou. Então, ó, slowly bend forwards, né? Incline-se para onde? Para a frente. Advérbios de modo. Opa, vamos focar nesses dois aqui. Fast e hard. Os dois são advérbios de modo. Rápido e bastante, muito, duro, pesado, né? A questão aí é a seguinte. Fast, ele pode ser adjetivo e pode ser advérbio. Você não pode colocar o li nele de jeito nenhum. Já o hard, ele também pode ser adjetivo e advérbio. Agora, você pode colocar o li no hard. O problema é que ele não vai mais ter esse significado. Ele vai ter um outro significado quando ele vem acrescido do li, tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Então, ó, slow down, you are driving too fast. Rápido demais. Então, o fast aí é como está dirigindo, é um advérbio de modo. They have always worked very hard. Trabalhado muito. Trabalhado como? Muito. E aí, advérbios de comentário, que nós já terminamos aí essa parte, né? De modo. Vamos nos advérbios usados para comentário ou opinião. Deveria estar separadinho aqui, né, gente? Mas não tá, tudo bem. Naturally, obviously, basically, fortunately, todos são advérbios de opinião, né? Então, quando eu digo assim, felizmente não aconteceu algo mais grave, é a minha opinião, né? Obviamente, ele é o melhor, é a minha opinião. Então, eles podem ser colocados no início ou no fim da frase, separados por vírgulas, para fazer comentários ou dar opiniões. Aparecem também antes do verbo principal, como veremos em alguns exemplos a seguir. Também são formados com o sufixo li. Em português são traduzidos comumente, ó. Basically, what we need to do is call them and ask. Basicamente, o que nós precisamos fazer é ligar para eles e perguntar. They arrived on time for the interview. Eles chegaram
Há tempo para a entrevista. Felizmente, fortunately. The children were obviously hiding somewhere. As crianças estavam, obviamente, se escondendo algo. Finalizamos. Vamos para o próximo aí. Vou até mudar de cor. Vou colocar no vermelho. To e enough. Então, ó, o to significa demais, em demasia, em excesso. Teacher, esse to não é o também? Esse to ele pode significar também, desde que ele esteja no final da frase. Se ele estiver lá no final da frase, ele vai significar também. Se ele estiver antes de um adjetivo, como está aqui, ó, too mais adjetivo. Por exemplo, too loud. A música está alta demais, ó. Too loud. Certo? Too hot. A sopa está quente demais. Too fast. Não ande tão rápido. Tá certo? Então é essa a ideia aí, tá? Agora, o to também ele pode ser usado de uma forma enfática, junto com o far, certo? E o much too. Vamos ver um exemplo. She is far too young. Ela é jovem demais, ela é de longe, jovem demais para se casar. Beleza? Enough, que agora é outra palavrinha. O enough, pessoal, significa suficiente. Tá aqui a tradução dele, eu vou anotar. Ou bastante. E é sempre usado depois de um adjetivo. Então, por exemplo, tem café demais. Ou então, não tem café o suficiente. Você vê que ele passa aí ideias opostas. Então, normalmente, nós usamos o enough na negativa. Normalmente, não é sempre, né? Há outros usos para o enough, determinante ou pronome, nesta unidade, mas vamos nos ater ao seu uso como advérbio. Então, ó, she didn't think enough. Então, ela não pensou o bastante, o suficiente about the consequences, sobre as consequências. You are old enough. Você é velho, você tem idade o suficiente para dirigir, né? Então essa seria a ideia. Funnily enough, engraçado o bastante, né? O suficiente, certo? Então isso daí é facinho, é molezinha. Vamos na última página aí da unidade. Deixa eu só verificar a visualização, porque eu não quero, como já aconteceu, de vocês estarem perdendo coisas porque não estão vendo. Então, tá aí, ó. Too much, too many, too little e too few. Então, aqui nós temos o too que está conectado antes de palavras para contar, quantificadores. Porque lembra que só o too ele é demais desde que ele esteja antes de um adjetivo. Porque se eu quero falar assim, açúcar demais, é diferente de falar doce demais. Então, doce demais, too sweet. Agora, açúcar demais, nós estamos falando da quantidade e não da intensidade. Portanto, para quantidade, eu tenho que usar too much, se for para substantivos no singular, que não conta, e too many, se for o demais, para substantivos que contam. A mesma coisa para o contrário, pouco demais, too little e too few. O too little para singular incontável e o too few para contáveis. Vamos ver exemplos? Antes do que já vimos anteriormente, o advérbio to pode ser combinado com outras palavras para intensificar quantidades. There is too much sugar in this coffee. Tem açúcar demais, ó. Too much coffee. Too many were queuing to buy tickets for the Louvre. Pessoas demais, né? Ou muitas pessoas estavam na fila para comprar tickets para o Louvre. They are getting too little sleep. Eles estão dormindo pouco demais. Too few photographs. Poucas fotografias from the 60 surviving, né? Pouquíssimas fotografias sobreviveram à umidade, certo? E ao bolor. Belezura?
Fechou? Então, basicamente, é isso daí, né? Deixa eu só tomar uma água aqui. Na sequência aí, galera, a gente só tem a tabela, né? A tabela a seguir serve como exemplo e referência de vários advérbios de acordo com a sua categoria. Então, nós já vimos aí os advérbios de tempo, de lugar, né? Quando, onde, quantas vezes, frequência, modo, como, intensidade, que tanto, e comentário, né? Aí não tem uma pergunta, você tem que analisar o que pensa, tá certo? E aí nós temos uma pancada de exemplos, certo? Se eu fosse vocês, verificava um por um para ver se realmente vocês conhecem, né? E se não conhecer, anote aí o significado. É importante que vocês tenham tudo anotadinho aí. Fechou? É isso. Bem, no revisão de hoje, eu pedi para vocês verem esse texto aqui, né? Bubbles pays users to use social network. Então, eu só vou passar aqui as respostas para vocês, se vocês fizeram. Se tiverem alguma dúvida em vocabulário, me pergunte. É uma questão da PUC, né? How will Bubbles manage to pay users, né? Como que eles se organizaram para pagar os usuários? Então, resposta correta, como que eles vão, né? Eles vão usar parte do dinheiro recebido dos anúncios, das propagandas, advertisement. Por isso que eu tenho o Google Ads, certo? E o exercício 2. The words up to now and although in the last stage of testing up to now. Ela passa uma ideia de quê? Né? Então, embora the last stage, no último estágio de teste, up to now. Então, up to now, vamos lá. Passa uma ideia de lugar, de tempo, de finalidade ou de conclusão. Vocês procuraram o que é up to now? Up to now é até o momento, até agora. Então, quando? Até o momento, até agora. Portanto, resposta correta, time. Fechou? Bem, aproveitando aí o exercício número 3, os erros estão identificados na primeira coluna, corrija-os na segunda. Então, simplesmente aí é um erro de transformação de adjetivo para advérbio. É só isso daí. Então, eu vou aproveitar e vou corrigir com vocês isso daí. Fechou? Então, ó, angrily está sendo usado como um advérbio e é... Eu não gosto do vermelho. E é um adjetivo, não é um advérbio. Então é angry. Da mesma forma, acontece com dangerously, que é dangerous, porque ele não tem a função de um advérbio, tem a função de um adjetivo. É alguma coisa que é perigoso, né? It's no more dangerous do que. Não é mais perigoso do que. Então é alguma coisa aí. No caso do correct, já ele tem a forma de advérbio. Então é correctly. E no caso do careful também é carefully. Porque essas palavras são advérbios. Fechou? Bem, tem só mais um texto aí que é Eyes on Tsunamis, que vocês podem fazer, porque o restante é tudo para casa. Portanto, na semana que vem, eu já consigo começar a unidade número 3. Maravilha? Então, é isso daí, galerinha. Fiquem com Deus, até a próxima. Boa prova para vocês. Qualquer coisa é só me mandar uma mensagem. Kisses, hugs and bye bye.